Olá, paz seja convosco. É com satisfação que dou as boas-vindas aos estudantes do curso de Teologia, dando a continuidade com a Teologia Contemporânea. No vídeo anterior apresentei temas para refletirem e responderem as perguntas. Aqui, apresento as respostas de cada tema. Pergunta 1. Qual foi o papel da teologia liberal no desenvolvimento da teologia contemporânea? Resposta 1. A teologia liberal desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da teologia contemporânea ao enfatizar a necessidade de reinterpretar as Escrituras à luz do pensamento moderno. Teólogos liberais como Ritschl e Arnach argumentavam que a fé cristã deveria se adaptar às ideias da época, incluindo o método histórico-crítico para analisar os textos bíblicos. Isso influenciou a forma como muitos teólogos abordaram questões teológicas e éticas. Pergunta 2. Qual é a diferença entre a teologia neo-ortodoxa e a teologia liberal? Resposta 2. A teologia neo-ortodoxa contrasta com a teologia liberal em vários aspectos. Enquanto a teologia liberal busca harmonizar a fé cristã com o pensamento moderno, a neo-ortodoxia, liderada por teólogos como Karl Barth, enfatiza a transcendência de Deus e a importância da revelação divina. A neo-ortodoxia defende que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não necessariamente um registro histórico preciso. Ela também enfatiza a necessidade de uma resposta existencial à fé. Pergunta 3. Como a teologia contemporânea se relaciona com a cultura e os desafios do século XXI? Resposta 3. A teologia contemporânea enfrenta o desafio de se relacionar com a cultura e os problemas do século XXI de maneiras diversas. Isso envolve o diálogo com questões éticas, sociais e científicas emergentes, como bioética, pluralismo religioso, mudanças climáticas e justiça social. Teólogos contemporâneos exploram como as escrituras e a tradição cristã podem ser relevantes para o contexto atual e oferecer orientação moral e espiritual. Pergunta 4. Como a teologia evangélica na América Latina se distingue das abordagens teológicas em outras partes do mundo? Resposta 4. A teologia evangélica na América Latina tem suas características distintas, muitas das quais surgem da interseção da fé cristã com as realidades culturais, sociais e políticas da região. Ela frequentemente enfatiza a justiça social, a preocupação com os pobres e uma teologia contextual que considera os desafios únicos enfrentados pela América Latina. Além disso, a Fraternidade Teológica Latino-Americana desempenhou um papel importante na promoção dessas abordagens específicas na teologia evangélica na região. A teologia liberal, com suas raízes na obra de Schleiermacher, atraiu inúmeros seguidores e influenciou significativamente o desenvolvimento teológico. Hoje, estou aqui para apresentar dois teólogos notáveis do século XIX que tiveram um impacto duradouro na teologia. Vamos começar nossa jornada explorando as influências e contribuições de Albrecht Ritschl e Carl Gustav Adolf von Arnach. Albrecht Ritschl, nascido em 1822 e falecido em 1889, e Carl Gustav Adolf von Arnach, que viveu entre 1851 e 1930, são figuras centrais na teologia do século XIX. Eles moldaram o pensamento teológico, influenciaram discussões sobre fé, ética e a natureza do cristianismo. Através deste conjunto de slides, entenderemos suas visões únicas e como elas impactaram o desenvolvimento da teologia, ajudando a moldar o pensamento teológico moderno. Vamos começar, explorando primeiro a figura de Albrecht Ritschl. Agora, adentraremos na vida e no trabalho de Albrecht Ritschl, um teólogo essencial do século XIX que desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da teologia liberal. Vamos explorar suas contribuições e crenças fundamentais. Vida e contexto de Albrecht Ritschl. Albrecht Ritschl nasceu em 1822 e faleceu em 1889 na Alemanha. Sua vida e obra se desenrolaram em um período de intensas mudanças sociais, filosóficas e teológicas. Contribuição à teologia liberal. Ritschl é notavelmente associado à teologia liberal, um movimento que enfatiza a interpretação histórica e crítica das Escrituras e busca reconciliar a fé cristã com o pensamento contemporâneo. Crenças centrais. Ele sustentava que o cerne da fé cristã não reside em dogmas complexos,
mas sim na fé em Jesus Cristo, como revelado nos Evangelhos. A ética e a moral cristãs também eram de extrema importância para ele. Abordagem à justificação e reconciliação. Ritschl tinha uma abordagem única à justificação, vendo-a como uma questão de relacionamento pessoal com Deus, em contraste com a ideia de expiação. Ele enfatizava a reconciliação das pessoas com Deus e a importância de seguir os princípios éticos do Evangelho. Esses são os aspectos essenciais da vida e das crenças de Albrecht Ritschl. Em nosso próximo slide, mergulharemos nas contribuições de Carl Gustav Adolf von Harnack à teologia do século XIX. Continuando nossa exploração de Albrecht Ritschl, agora nos concentraremos em sua ênfase na vontade como parte central da religião e fé cristã. Ritschl acreditava que a religião se baseava mais na ação da vontade do que nos sentimentos, e sua compreensão da fé era profundamente influenciada por essa visão. Religião como ação da vontade. Ritschl argumentava que a religião não deveria ser meramente uma questão de emoções ou sentimentos intensos, mas sim uma escolha consciente da vontade humana. Ele via a fé cristã como algo que deveria ser vivido e praticado no dia a dia. Decisão religiosa da vontade. Para Ritschl, a fé cristã era, acima de tudo, uma decisão religiosa da vontade. Ele enfatizava a importância de escolher seguir os princípios éticos do Evangelho e agir de acordo com eles. Isso o diferenciava de outras abordagens mais focadas em experiências emocionais. Ele acreditava que, por meio dessa decisão ativa da vontade, as pessoas poderiam se relacionar de maneira mais próxima com Deus e viver uma vida moralmente responsável. Essa perspectiva, de fato, moldou a teologia liberal e influenciou a maneira como muitos teólogos posteriores compreendiam a prática da fé cristã. Isso resume o foco de Ritschl na vontade como um aspecto crucial da religião e de sua compreensão da fé cristã. No próximo slide, exploraremos as ideias de Carl Gustav Adolf von Harnack, outro destacado teólogo do século XIX. Continuando nossa exploração de Albrecht Ritschl, agora abordaremos sua visão única sobre a reconciliação e o papel que ela desempenha na fé cristã e na comunidade. Ritschl introduziu uma perspectiva interessante ao substituir o termo justificação por reconciliação em sua teologia. A visão de Ritschl sobre a reconciliação. Ritschl acreditava que a reconciliação era um conceito central na fé cristã. Ele via a reconciliação não apenas como um ato divino que eliminava o pecado, mas como uma restauração do relacionamento entre o ser humano e Deus. Reconciliação e comunidade. Para Ritschl, a reconciliação tinha implicações não apenas individuais, mas também comunitárias. Ele enfatizava a importância de a comunidade cristã ser uma comunidade reconciliada, na qual os membros buscavam a paz e a harmonia uns com os outros. Isso levou a enfatizar a importância de viver uma vida ética e moral em comunidade e de trabalhar ativamente para resolver conflitos e desentendimentos. Substituição do termo justificação por reconciliação. Uma das contribuições notáveis de Ritschl à teologia foi sua escolha de substituir o termo justificação pelo termo reconciliação. Ele acreditava que essa mudança de terminologia era mais condizente com sua visão de uma fé baseada na vontade e na ética. A justificação frequentemente se referia a um ato legal de declarar alguém justo perante Deus. Em contraste, a reconciliação implicava um relacionamento restaurado e a remoção das barreiras entre o ser humano e Deus. Essa mudança refletia seu desejo de uma fé cristã mais prática, que não se limitasse a uma mera declaração de retidão, mas que se manifestasse na maneira como as pessoas viviam e se relacionavam. Esse é o resumo do conteúdo deste slide, enfocando a visão de Ritschl sobre a reconciliação, seu papel na comunidade e a substituição do termo justificação por reconciliação em sua teologia. Lembre-se de personalizar a apresentação de acordo com seu estilo e público. No próximo slide, exploraremos Carl Gustav Adolf von Harnack. A influência de Albrecht Ritschl não se limita às suas contribuições teológicas. Karl Barth, um teólogo influente do século XX, teve críticas significativas às ideias de Ritschl, introduzindo a noção de protestantismo cultural. Vamos explorar essas críticas e entender como Barth se afastou das ideias de Ritschl. Críticas de Karl Barth a Albrecht Ritschl.
Karl Barth, um dos teólogos mais influentes do século XX, foi profundamente influenciado por Albrecht Ritschl em seus primeiros anos de estudo. No entanto, Barth acabou desenvolvendo críticas importantes ao sistema teológico de Ritschl. Barth considerou que Ritschl estava muito focado na dimensão cultural e moral da religião, caracterizando-a como protestantismo cultural. Para Barth, essa abordagem comprometia a singularidade e a autoridade do Evangelho. Barth acreditava que o cristianismo devia ser visto como uma revelação divina, transcendendo considerações culturais e morais, o que o afastava das ideias de Ritschl. A noção de protestantismo cultural. O termo protestantismo cultural se refere à ideia de que a fé cristã pode ser submetida a interpretações e influências culturais. Para Ritschl, isso significava uma fé prática focada em questões éticas. Karl Barth via essa perspectiva como uma ameaça à pureza do Evangelho e ao papel da revelação divina na teologia. Ele argumentava que a fé cristã deveria ser radicalmente transcendente em relação à cultura e à moral humanas. O afastamento de Barth das ideias de Ritschl. Como resultado de suas críticas, Karl Barth se afastou das ideias de Ritschl e desenvolveu sua própria teologia, conhecida como teologia dialética. Essa teologia destacava a transcendência de Deus e a incapacidade da teologia de apreender plenamente o divino. Barth argumentava que a fé cristã deveria ser definida principalmente pela revelação divina, em oposição à ênfase de Ritschl na ação moral e ética. Isso resume o conteúdo do slide, focando nas críticas de Karl Barth ao Albrecht Ritschl, destacando a noção de protestantismo cultural e como Barth se afastou das ideias de Ritschl. Agora, vamos nos voltar para outro teólogo proeminente do século XIX, Carl Gustav Adolf von Harnack. Exploraremos sua vida, seu impacto na teologia e sua abordagem à teologia histórico-crítica. Carl Gustav Adolf von Harnack, uma breve introdução. Carl Gustav Adolf von Harnack foi um influente teólogo, historiador e estudioso do Novo Testamento do final do século XIX e início do século XX. Sua vida e obra tiveram um impacto duradouro na teologia. Contribuições à teologia. Harnack é conhecido por suas contribuições à teologia histórico-crítica, uma abordagem que busca entender as Escrituras e a fé cristã em um contexto histórico e cultural. Ele enfatizou a importância de estudar o Novo Testamento à luz de seu ambiente original, tentando separar as influências culturais e teológicas subsequentes que moldaram a compreensão cristã. A teologia histórico-crítica. A teologia histórico-crítica de Harnack influenciou a pesquisa acadêmica sobre o cristianismo primitivo. Ele procurou reconstruir a mensagem original de Jesus Cristo, destacando sua simplicidade e ética universal. Harnack também enfatizou a importância de distinguir entre as camadas de desenvolvimento teológico nas Escrituras e a mensagem central do cristianismo. Impacto duradouro. As ideias de Harnack, centradas na pesquisa crítica do Novo Testamento e na ênfase na simplicidade da mensagem de Jesus, tiveram um impacto significativo na teologia e na compreensão do cristianismo. Sua abordagem desafiou muitos pressupostos teológicos estabelecidos e continuou a influenciar estudiosos e teólogos até os dias de hoje. Este resumo fornece uma visão geral do slide 6, focando na vida e trabalho de Carl Gustav Adolf von Harnack, sua influência na teologia e sua abordagem à teologia histórico-crítica. Lembre-se de personalizar a apresentação de acordo com seu estilo e seu público. Agora, vamos explorar uma perspectiva única de Carl Gustav Adolf von Harnack sobre a essência do cristianismo, destacando sua visão do Sermão da Montanha e seu foco na ética cristã. A essência do cristianismo segundo Harnack. Harnack tinha uma visão distintiva sobre o que constitui a essência do cristianismo. Para ele, a essência do cristianismo estava contida principalmente no Sermão da Montanha, um conjunto de ensinamentos de Jesus registrados no Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha inclui algumas das passagens mais conhecidas e éticas do Novo Testamento. Nele, Jesus enfatiza princípios como amor ao próximo, perdão, justiça, humildade e compaixão. Harnack via esses ensinamentos como a parte central da mensagem de Jesus, destacando a simplicidade e a universalidade de sua ética. A ênfase na ética cristã.
Arnak acreditava que a teologia e a prática cristãs deveriam se concentrar na aplicação prática dos princípios éticos do Sermão da Montanha. Sua ênfase na ética cristã o levou a desafiar as interpretações teológicas complexas e a valorizar a simplicidade dos ensinamentos morais de Jesus. Impacto e legado. A ênfase de Arnak na essência ética do cristianismo influenciou uma corrente do pensamento teológico que valoriza a ação ética e social, centrada no amor e na compaixão. Sua interpretação do Sermão da Montanha continua a ser debatida e estudada na teologia contemporânea. Este resumo fornece uma visão geral do slide 7, destacando a visão de Carl Gustav Adolf von Arnak sobre a essência do cristianismo, centrada no Sermão da Montanha e na ética cristã. Personalize sua apresentação de acordo com seu estilo e seu público. Agora, exploraremos a visão de Carl Gustav Adolf von Arnak sobre a historicidade de Jesus e seu compromisso com a pesquisa histórica isenta de elementos sobrenaturais. Perspectiva de Arnak sobre a historicidade de Jesus. Carl Gustav Adolf von Arnak era um defensor da pesquisa histórica na teologia. Ele acreditava que a teologia deveria ser fortemente baseada em evidências históricas e críticas. Arnak abordou a figura de Jesus Cristo a partir de uma perspectiva histórica, procurando separar os elementos históricos do que ele considerava adições posteriores, muitas vezes sobrenaturais. ênfase na pesquisa histórica. Para Arnak, a pesquisa histórica era uma ferramenta fundamental para entender o verdadeiro Jesus por trás das interpretações dogmáticas e místicas. Ele encorajou estudiosos a analisar as fontes do Novo Testamento e outros documentos antigos para determinar o que poderia ser estabelecido como eventos históricos na vida de Jesus. Rejeição de elementos sobrenaturais. Arnak era cético em relação a elementos sobrenaturais, como milagres e a divindade de Jesus. Ele defendia uma abordagem mais naturalista e desmistificadora da figura de Jesus. Sua perspectiva enfatizava que a verdadeira compreensão de Jesus deveria se concentrar naquilo que poderia ser comprovado historicamente, em vez de elementos que dependiam da fé ou da interpretação religiosa. Impacto e legado. A abordagem de Arnak à historicidade de Jesus influenciou o desenvolvimento da teologia histórico-crítica, que busca entender a figura de Jesus à luz das evidências históricas disponíveis. Sua ênfase na pesquisa histórica continua a ser relevante para estudiosos e teólogos que buscam compreender a figura histórica de Jesus. Este resumo fornece uma visão geral do slide 8, destacando a visão de Carl Gustav Adolf von Arnak sobre a historicidade de Jesus, sua ênfase na pesquisa histórica e a rejeição de elementos sobrenaturais. Personalize sua apresentação de acordo com seu estilo e seu público. Agora, vamos explorar o impressionante impacto de Carl Gustav Adolf von Arnak na teologia liberal e seu papel na diversificação do pensamento teológico na Alemanha do final do século XIX. O impacto significativo de Arnak na teologia liberal. Carl Gustav Adolf von Arnak é amplamente reconhecido como uma figura influente na teologia liberal. Sua abordagem à teologia teve um impacto duradouro e significativo. Arnak foi fundamental na promoção de uma abordagem teológica mais crítica e histórica, afastando-se de interpretações dogmáticas rígidas em favor de uma visão mais progressista informada pelo método histórico-crítico. Diversificação do pensamento teológico. No final do século XIX, a teologia alemã estava passando por mudanças significativas. Arnak desempenhou um papel importante na diversificação do pensamento teológico, estimulando o debate e a reflexão. Ele defendeu uma abordagem mais científica e racional à teologia, o que abriu espaço para uma gama mais ampla de perspectivas teológicas, incluindo as que anteriormente eram consideradas heterodoxas. ênfase na ética e moral. Arnak também enfatizou a importância da ética e moral cristãs. Ele argumentou que a essência do cristianismo estava contida nos ensinamentos éticos de Jesus, como o Sermão da Montanha. Essa ênfase na ética cristã influenciou o pensamento teológico subsequente e contribuiu para uma compreensão mais humanizada e socialmente engajada da religião. Continuidade do legado de Arnak.
O impacto de Harnack na teologia liberal continua a ser sentido nos estudos teológicos contemporâneos, especialmente aqueles que enfatizam a pesquisa crítica e histórica e a relevância ética do cristianismo. Harnack ajudou a moldar a evolução do pensamento teológico, promovendo uma abordagem mais aberta e crítica, que é relevante para as discussões teológicas atuais. Este resumo fornece uma visão geral do slide 9, destacando o impacto de Carl Gustav Adolf von Harnack na teologia liberal e sua contribuição para a diversificação do pensamento teológico no final do século XIX. Personalize sua apresentação de acordo com seu estilo e seu público. E agora, chegamos à parte final de nossa apresentação, onde resumiremos as principais contribuições de Albrecht Ritschl e Carl Gustav Adolf von Harnack à teologia e destacaremos seu legado duradouro. Ritschl desempenhou um papel fundamental na promoção da teologia liberal. Sua ênfase na religião como uma ação da vontade e sua abordagem à fé cristã como uma decisão religiosa da vontade desafiaram as interpretações tradicionais. Ritschl também nos lembrou da importância da reconciliação e de sua ênfase na comunidade cristã. Sua substituição do termo justificação por reconciliação influenciou a teologia moderna. Carl Gustav Adolf von Harnack, de 1851 a 1930. Harnack, por sua vez, defendeu uma abordagem histórico-crítica à teologia, promovendo um pensamento teológico mais crítico e científico. Sua crença de que a essência do cristianismo estava contida no Sermão da Montanha destacou a importância da ética cristã. Ele também enfatizou a pesquisa histórica e rejeitou elementos sobrenaturais na história de Jesus. O legado duradouro. O legado de Ritschl e Harnack na teologia liberal continua a ser sentido. Suas abordagens inovadoras influenciaram o pensamento teológico subsequente e ajudaram a diversificar as perspectivas teológicas. Ritschl e Harnack lembram-nos da importância de reavaliar constantemente nossas interpretações teológicas e de manter uma abordagem crítica e relevante à fé cristã. Encerrando nossa apresentação. Com isso, encerramos nossa apresentação sobre Albrecht Ritschl e Carl Gustav Adolf von Harnack. Espero que tenhamos fornecido insights valiosos sobre suas contribuições à teologia e seu impacto duradouro. Agora, apresento os temas para os alunos refletirem. Perguntas discursivas. Pergunta 1. Qual é a principal distinção entre a teologia liberal e a teologia conservadora? Pergunta 2. Como as contribuições de Albrecht Ritschl influenciaram a teologia liberal do século XIX? Pergunta 3. Qual era a visão de Carl Gustav Adolf von Harnack sobre a essência do cristianismo e como isso contribuiu para a teologia liberal? Pergunta 4. Como as críticas de Karl Barth e Albrecht Ritschl impactaram o desenvolvimento da teologia liberal? No início da próxima aula, apresentarei a resposta dos temas. Se você está gostando deste conteúdo e deseja nos ajudar a crescer, por favor, clique no botão de like logo abaixo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais vídeos interessantes e úteis para você. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela sua ajuda e pelo seu apoio contínuo. Deus os abençoe.